estarem aqui connosco. Eu vou apresentar o projeto de leitura que realizei este ano. O projeto de leitura, para quem não sabe, consiste essencialmente na escolha de uma obra que nos é proposta de uma lista no início do ano, que vamos ter de analisar e aprofundar. Do 7º ao 9º realizam-se contratos de leitura, que são essencialmente a análise da obra e a opinião acerca da mesma, e isso funciona como uma base para o projeto de leitura, que é, no fundo, trabalhar isso um pouco mais com especial foco na apreciação crítica, na intertextualidade e na atualidade. A obra em que eu me baseei é Se Isto é um Homem, de Primo Levi, é sobre a Segunda Guerra Mundial, e o título que eu dei ao meu projeto foi Arbeit macht frei. O meu nome é 174.517. Estas são duas expressões da obra. A primeira é alemão e significa o trabalho liberta, e eram as palavras que estavam escritas à entrada do campo de concentração de Auschwitz. E o meu nome é 174.517, foi a frase que o autor e personagem principal disse quando se instalou, digamos assim, neste campo de concentração. Ao longo do meu projeto vou então dar-vos uma pequena introdução da obra e do autor, fazer uma breve sinopse da obra, falar de intertextualidade, e aqui digo já que tive de cortar algumas coisas para caber neste curto espaço de tempo que tinha para vos fazer a apresentação. A apreciação crítica também, focar na atualidade e concluir assim o meu projeto. A obra que escolhi é, como já mencionei, Se Isto é um Homem, de Primo Levi. O autor nasceu em Turim, na Itália, em 1919 e estudou em vários colégios caracterizados pelos professores antifascistas. E isto acredita-se que tenha influenciado bastante a escrita do autor. Em 1941 formou-se em Química, o que veio a ser importante na sua sobrevivência nos campos de concentração. E em 1943 juntou-se a um grupo de resistência à milícia fascista, o que acabou por levar à sua captura. A capa da edição que eu escolhi é bastante simples, como podem observar, é apenas um fundo azul que pode representar o céu e uma pequena imagem com arame farpado, símbolo da prisão, e num plano de fundo uma ave a pairar que se representa a liberdade que foi retirada aos prisioneiros de guerra. A escolha da obra prendeu-se essencialmente com a temática, visto que a Segunda Guerra Mundial é um tema que me interessa bastante, e isso é um evento bastante recente e bastante próximo de nós. A ação inicia-se então a 13 de dezembro de 1943, quando o autor é capturado no norte da Itália e é enviado depois para um campo de concentração neste mesmo país, onde permanece durante 2 meses até ser enviado para o campo da morte, ou seja, o campo de Auschwitz. Toda a obra são relatos dos acontecimentos que ele observa nos campos de concentração, contudo, difere de outros autores na medida em que não se foca nas ações dos militares alemães, mas sim nos prisioneiros, ou seja, no comportamento humano quando é submetido a situações extremas e degradantes. Constrói com desta forma uma espécie de manual de sobrevivência, onde explica que o facto de perceber um pouco de alemão o ajudou a passar as adversidades. O seu curso em Química, como já referi, também o ajudou, uma vez que ele acabou por ir trabalhar para os laboratórios dos campos de concentração, e ter sido capturado apenas em 1943, quando a mão de obra já era escassa, permitiu que ele sobrevivesse durante mais de 1 ano no campo de Auschwitz. Por outro lado, percebeu, e é este o foco principal, que quanto menos homem se sentisse, quanto menos direito achasse que tinha à vida, mais facilmente sobreviveria. Eventualmente, em 1945, com o avanço das tropas russas, ocorre então a libertação de diversos campos de concentração, entre eles o de Auschwitz. Na intertextualidade, a obra de 10º ano que decidi deixar para vos mostrar foi Lusíadas, de Camões, relativamente a 2 tópicos. O primeiro é o plano da viagem. Camões fala, obviamente, das viagens físicas marítimas realizadas até à Índia, e isto também acontece com Primo Levi quando é levado de comboio para o campo de Auschwitz. Tem, aliás, um capítulo que intitula mesmo A Viagem. Contudo, a principal viagem a que Levi nos convida é uma viagem interior, que se foca nas suas considerações acerca do comportamento humano, e isto prende-se bastante com o seguinte tópico, que é o do plano das reflexões do poeta, onde ambos refletem acerca da condição humana, Camões no século XVI e Primo Levi no século XX. Almeida Garrett é um autor que estudamos no 11º ano, aliás. A obra com que relacionei foi Frei Luís de Sousa, na medida em que ambos retratam a opressão e a relação entre povos. A obra de Almeida Garrett, aliás, é situada no século XVI-XVII, quando após a crise de sucessão ao trono os espanhóis invadem Portugal e o nosso país perde a sua independência.
Primo Levi foca-se também bastante na opressão e nesta necessidade humana de nos reprimirmos uns aos outros, visto que retrata eventos do século XX que se caracterizam essencialmente pela ocupação da maior parte da Europa pelas tropas alemãs. Bernardo Soares é um dos heterónimos de Fernando Pessoa, estudado no 12º ano, e uma das suas obras mais conhecidas é o livro do Desassossego, que são essencialmente histórias de vida do sujeito poético, relatadas na primeira pessoa do singular, onde ele reflete acerca da condição humana e da natureza humana e descreve essencialmente ambientes tristes e marcados pela melancolia. Isto é exatamente o que se observa na obra de Primo Levi, Se Isto é o Homem, quando ele nos fala da sua experiência pessoal, também na primeira pessoa, de tudo o que viveu nos campos de concentração. A observação também dos comportamentos humanos é bastante marcada e o espaço em que ele se insere é obviamente também bastante sombrio e marcado pela melancolia. É, portanto, de uma forma fria e estranhamente quase isenta de emoções que Primo Levi passou para papel aquilo que nunca apagou da memória. Sem formular novas acusações aos militares alemães, ele acaba por nos guiar através dos olhos cansados e do corpo exausto de um dos homens que mais tempo sobreviveu num campo de concentração, que foi ele próprio. Fala-nos da desconstrução de um homem, de alguém que teve de deixar de ser ele próprio e que perdeu tudo aquilo que fazia dele o que ele era, como demonstra o seguinte excerto, mas também, mais importante do que a perda da identidade, é voltar a ganhá-la ou criar uma nova, a reconstrução do homem. Por outro lado, relativamente à escrita em si, existem bastantes expressões em alemão, obviamente, que podem cortar um pouco o fluxo da leitura, digamos assim, mas tudo isto é retomado e facilmente compreendido através de notas em rodapé que o autor nos vai dando. A atualidade, eu gostava de começar com a seguinte frase: Primo Levi morreu em Auschwitz há 40 anos. Estas foram as palavras de Elie Wiesel, um autor e também sobrevivente do Holocausto, a quando da morte de Primo Levi, que, na sequência de uma queda nas escadas de sua casa, especula-se até hoje que tenha sido suicídio. A verdade é que, infelizmente, na atualidade continuamos a observar eventos como a Segunda Guerra Mundial. Basta olharmos para aquilo que vemos nas notícias todos os dias, a guerra na Síria, que vitimiza centenas todos os dias. E tudo isto se prende bastante com a perseguição a minorias étnicas, visto que a religião continua a ser um dos maiores propulsores desta luta injusta e, enfim, inadequada. Por outro lado, não precisamos ir tão longe. Os próprios sem-abrigos têm a condição humana é posta à prova nestas situações, quando as pessoas vivem na rua e são expostas às condições adversas e têm de sobreviver nelas mesmas. Portanto, o projeto de leitura queria apenas terminar reforçando a sua importância. Às vezes é chato, dá trabalho, sim, mas vale bastante a pena porque prepara-nos para o futuro, não só para teses que teremos de realizar no prosseguimento de estudos, se assim entendermos, mas também para melhor entendermos as obras que lemos. Por outro lado, ao longo dos testes, podemos rever a matéria para estes testes e também para o exame nacional, em que culmina o 12º ano e, essencialmente, o ensino secundário. É ainda importante mencionar que temos de estar atentos a tudo aquilo que se passa à nossa volta, aos eventos impactantes no mundo, àquilo que vemos nas notícias, não só porque nos são úteis para este tipo de projetos, mas porque somos membros desta sociedade e devemos estar integrados nela e sermos conhecedores do que nela se passa. E assim concluo a minha apresentação.